Este podcast é uma gentileza do cartório Fujivara 43 3343 4645, Londrina, Paraná. Olá, bom dia, bem-vindos a essa sexta-feira, 12 de agosto de 2022. Está começando mais um podcast Evangelho do Dia e não deixe de compartilhar e seguir a gente nas redes sociais, YouTube Peregrinos do Rocio e também no Instagram, padre.heriberto, tudo minúsculo e Heriberto com H. Rezemos. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Pai Todo-Poderoso, derramai vossa graça em nossos corações, para que, caminhando à luz de vossos preceitos, sigamos sempre a vós como pastor e guia. Amém. Mateus, capítulo 19, versículos de 3 a 12. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, alguns fariseus aproximaram-se de Jesus e perguntaram para o tentar: é permitido ao homem despedir sua esposa por qualquer motivo? Jesus respondeu: nunca lestes que o Criador desde o início os fez homem e mulher? E disse: por isso o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne? De modo que eles já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe. Os fariseus então perguntaram: como é que Moisés mandou dar certidão de divórcio e despedir a mulher? Jesus respondeu: Moisés permitiu despedir a mulher por causa da dureza do vosso coração, mas não foi assim desde o início. Por isso eu vos digo, quem despedir a sua mulher, a não ser em caso de união ilegítima, e se casar com outra, comete adultério. Os discípulos disseram a Jesus: se a situação do homem com a mulher é assim, não vale a pena se casar? Jesus respondeu: nem todos são capazes de entender isso, a não ser aqueles a quem é concedido. Com efeito, existem homens incapazes para o casamento, porque nasceram assim, outros porque os homens assim os fizeram, outros ainda se fizeram incapazes disso por causa do reino dos céus. Quem puder entender, entenda. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Passando pela Transjordânia, o primeiro encontro de Jesus é com os fariseus, e o tema da discussão com eles torna-se motivo de reflexão para o grupo de discípulos. A questão dos fariseus diz respeito ao divórcio, em particular, tentam colocar Jesus em dificuldade em relação ao amor dentro do matrimônio, a realidade mais sólida e estável para cada comunidade, principalmente judaica. A interpretação dos fariseus pretende acusar o ensinamento de Jesus. É um processo real. Mateus considera como uma prova, uma tentação. A pergunta é realmente crucial. É lícito que um homem se divorcie de sua mulher por qualquer motivo? A tentativa dos fariseus é clara: interpretar o texto de Deuteronômio capítulo 24, versículo 1, para colocar Jesus em dificuldade. Quando um homem tomou uma mulher e viveu com ela como marido, se acontecer então que ela não encontre graça em seus olhos, porque ele encontrou algo vergonhoso nela, escreva para ela uma carta de repúdio, entregue-o a ela e mande-a embora de casa. É este o texto de Deuteronômio. Este texto suscitou ao longo dos séculos inúmeras discussões. Admitir o divórcio por qualquer motivo exigem um mínimo de má conduta, um verdadeiro adultério. E Jesus responde aos fariseus usando Gênesis capítulo 1, versículo 17, trazendo a questão de volta à vontade primordial do Deus Criador. O amor que une o homem e a mulher vem de Deus, e por esta origem unifica e não pode se separar. Se Jesus cita Gênesis 2, versículo 24, o homem abandonará seu pai e sua mãe
e se unirá à sua mulher e os dois serão uma só carne. É porque quer sublinhar um princípio singular e absoluto. É a vontade criadora de Deus que une o homem e a mulher. Quando eles se unem em casamento, é Deus quem os une. O termo esposos vem do verbo unir, conjugar, ou seja, que a união de vida é o efeito da palavra criadora de Deus. A resposta de Jesus aos fariseus atinge seu clímax. O casamento é indissolúvel em sua constituição original. Jesus continua e desta vez usa o texto de Malaquias. Malaquias capítulo 2, versículos de 13 a 16. Repudiar a esposa é romper a aliança com Deus. E segundo os profetas, esta aliança é vivida sobretudo pelos esposos na sua união conjugal, como está no capítulo 1 de Oséias, capítulo 1 de Isaías, capítulo 2 de Jeremias, capítulo 16 de Ezequiel. A resposta de Jesus parece estar em contradição com a lei de Moisés, que concede a possibilidade de conceder uma certidão de divórcio. Ao motivar a sua resposta, Jesus recorda aos fariseus: se Moisés concedeu essa possibilidade, é pela dureza do vosso coração, mas concretamente pela vossa indocilidade à palavra de Deus. A lei de Gênesis, capítulo 1, nunca foi modificada, mas Moisés foi forçado a adaptá-la a uma atitude de indocilidade. A reação dos discípulos não demora a chegar. Se esta é a condição de um homem com uma mulher, não convém casar. E a resposta de Jesus continua a sustentar a indissolubilidade do matrimônio. Impossível muitas vezes para a mentalidade humana, mas possível para Deus. O eunuco de quem Jesus fala não é aquele que não pode gerar, mas aquele que, separado de sua esposa, continua a viver em continência, permanecendo fiel ao primeiro vínculo conjugal. Ele é um eunuco para todas as outras mulheres. Santa Joana Francisca de Chantal era filha de um famoso político francês. Casou-se com um barão de Chantal, católico fervoroso, com quem levou uma vida profundamente religiosa e feliz. Diariamente era rezada uma missa, da qual todos os servidores participavam. Ocupou-se pessoalmente da educação religiosa dos serviçais, ajudando-os em todas as suas necessidades materiais. Joana ficou viúva aos 28 anos de idade, com os filhos para criar. Dedicou-se inteiramente à educação das suas crianças, abrindo espaço em seus horários apenas para a oração e o trabalho. Nessa época conheceu Francisco de Sales, futuro santo da igreja, e o escolheu para ser o seu diretor espiritual. Passados 9 anos de viuvez, retirou-se em um convento. No ano seguinte, em 1610, junto com Francisco de Sales, fundou a Congregação da Visitação de Santa Maria, destinada à assistência aos doentes. Joana professou os votos e foi a primeira a vestir o hábito da nova ordem. Eleita Madre Superiora, acrescentou Francisca ao nome de batismo e se dedicou exclusivamente a esta obra de caridade. Fundou mais 75 casas para as suas religiosas com toda a sua fortuna. Depois de uma dura agonia motivada por uma febre, Joana morreu em 1641. Concedei-nos, ó Deus, a sabedoria e o amor que inspirastes a vossa filha Santa Joana Francisca de Chantal, para que, seguindo seu exemplo de fidelidade, nos dediquemos ao vosso serviço e vos agrademos pela fé e pelas obras. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Bom fim de semana para você e olha, não deixe de aproveitar e ficar com a sua família.